Sinto-me invisível? Como se eu fosse apenas parte do fundo, um rosto na multidão que ninguém realmente vê. Era a nossa vida, a minha e a de Maia. Nossos dois melhores amigos, mestres na arte de ser completamente e completamente sem importância. Em nossa pequena cidade, éramos os campeões do ordinário. A escola era um borrão de livros de texto e professores que mal sabiam nossos nomes. Os fins de semana eram passados em minha sala, debatendo qual filme já tínhamos visto uma dúzia de vezes ou criando histórias épicas para os esquilos do quintal. Não éramos impopulares, isso exigiria que as pessoas nos notassem o suficiente para nos desagradar. Éramos apenas ali, fantasmas nos corredores de nossas próprias vidas. Você sabe, Maia disse um dia chuvoso, enquanto olhava pela janela, se desaparecêssemos amanhã, a única pessoa que notaria é o entregador de pizza e apenas porque seus bônus iriam diminuir. Eu ri, mas foi uma dor porque era verdade. Sentíamos como 2 zeros em um mundo cheio de uns e dezenas. Ansiávamos por um sinal, qualquer sinal que mostrasse que importávamos. Mas nunca esperamos que obtivéssemos um. Tudo começou na venda de fundação anual da cidade, um glorioso acúmulo de lixo esquecido que todos fingiam ser histórias preciosas. Estávamos lá, como de costume, não para comprar nada, mas para observar as pessoas e inventar histórias dramáticas para estranhos. É aí que Maia ouviu, escondido sob uma pilha poeirenta de velhos mapas. Era uma pequena caixa de madeira ornada, não maior do que um livro. Não era chamativo, mas havia algo sobre as incrustações intrincadas, um padrão que parecia puxar você para dentro. A velha senhora que estava à frente da bancada apenas balançou a mão. $5, queridas. Está em minha loja há anos. Em minha sala, a caixa ficou na minha mesa, parecendo estranha entre a minha bagunça. Provavelmente cheia de agulhas de costura, eu disse, tentando gerenciar as expectativas de Maia. Maia, sempre a otimista, já estava tentando abrir a caixa. Mas não havia chave nem trava. Só madeira lisa e semelhante. Frustrada, ela bateu um ritmo na tampa. O mesmo ritmo bobo que havíamos inventado de crianças. E então, algo impossível aconteceu. Um clique suave ecoou no quarto silencioso. O padrão intrincado na caixa brilhou com uma luz azul tênue e a tampa se abriu. Dentro, descansando em veludo desbotado, não havia um kit de costura, mas uma pedra cinzenta lisa e um rolo apertado de pergaminho. As minhas mãos tremiam enquanto eu o desenrolava. A tinta era antiga, a caligrafia elegante, mas frenética. Não era uma carta. Era um aviso. Falava de uma sombra silenciosa, uma escuridão que se alimentava de apatia e desespero, prestes a engolir o mundo. Fala sobre um alinhamento celestial que daria à sombra poder incontrolável e disse que a pedra, o coração de pedra, era a única coisa que poderia pará-la. Tinha que ser levada à cidade Sunken de Airidor para ser recarregada antes do eclipse final. Eu olhei para Maia, o meu coração batendo um ritmo frenético contra as minhas costas. Isso é uma brincadeira, certo? Alguma brincadeira elaborada? Maia estava pálida, os seus olhos arregalados. Olhe para a caixa, Chloe. Olhe para a pedra. O coração de pedra agora pulsava com uma luz suave e agradável em sincronia com o meu próprio batimento cardíaco. Ele parecia vivo. A cidade Sunken de Airidor? Eu ri, a minha voz tremendo. É um mito. Uma história de dormir. Talvez não seja, Maia sussurrou, o seu olhar fixo no pergaminho. Diz que o caminho é revelado apenas para aqueles que não são vistos pelo mundo, pois os seus corações são impolutos pela vaidade. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Não vistos pelo mundo.
Nós, os sem importância. Isso era o nosso sinal? Ou estávamos apenas duas garotas desesperadas caindo para uma fantasia? Discussões por horas. Eu estava aterrorizada. Nós, Chloe e Maya, não éramos aqueles heróis épicos. Não podíamos nem ser escolhidas para jogar futebol de quadra, para dizer o menos. Mas Maya segurava a pedra, a sua calor se espalhando em sua palma. O que se passa se for verdade, Chloe? O que se passa se não fizermos nada e o mundo acaba? Passamos a vida toda sentindo inúteis. O que se passa se essa for a nossa chance de não ser? A sua voz estava cheia de uma desesperada esperança que me assustou e me inspirou ao mesmo tempo. No final, a sua lógica louca e aterradora venceu. Nós éramos sem importância. O que tínhamos a perder? O pergaminho era mais do que um aviso. Era um mapa, uma série de enigmas. O primeiro nos levou à biblioteca da cidade, a um livro específico em uma seção esquecida. Dentro, uma nova pista nos apontou para o observatório abandonado na colina de Vespervins. Cada passo era um quebra-cabeça que testava a nossa sabedoria, a nossa habilidade de ver as coisas que os outros passavam por cima. Nossa habilidade de ser invisíveis agora se tornou a nossa maior ativo. Podíamos passar despercebidos, ouvir conversas e encontrar detalhes escondidos porque ninguém nos dava atenção. Mas não estávamos sozinhos. Enquanto resolvíamos os primeiros enigmas, percebemos que estávamos sendo observados. Um homem de terno, com olhos frios e vazios, começou a aparecer onde quer que fossemos. Ele nunca se aproximou, apenas observou. Era um deles. O pergaminho chamava-os de homens vazios, servos da sombra silenciosa que se alimentavam de ordem e controle e viam a nossa missão como uma ameaça ao seu poder. A nossa aventura ganhou um inimigo. A verdadeira prova veio quando tivemos que encontrar a entrada para a cidade Sunken, que os enigmas sugeriam estar escondida dentro da caverna mais profunda das falésias costeiras. A caverna era um labirinto de túneis escuros e úmidos. Estou claustrofóbica. Meu respiro ficou preso e o pânico começou a me atingir. As paredes pareciam estar se fechando em cima de mim. Eu não posso fazer isso, Maya, eu disse, as minhas pernas congeladas. Eu não posso. Maya agarrou a minha mão, o seu aperto firme. Ela não disse seja corajosa, ou supere isso. Ela apenas me olhou, os seus olhos firmes na luz fraca da nossa lanterna. Bem, ela disse calmamente. Só olhe para mim. Não olhe para as paredes. Só para mim. Um passo. É só um passo. E eu fiz. Um passo, depois outro, o meu foco inteiramente em ela, a sua voz me guiando através da escuridão sufocante. Encontramos uma parede de rocha com o mesmo padrão intrincado da caixa. Maya colocou o coração de pedra em uma indentação no centro. O chão tremeu e a parede se abriu, revelando uma visão incrível. Uma cidade de torres de cristal e flora acesa preservada em uma bolha de ar gigante no fundo do mar. A Eridor era real. Mas ao entrarmos, a entrada se fechou atrás de nós e o homem vazio do antes emergiu das sombras da cidade, um sorriso cruel no rosto. Ele não estava sozinho. 2 garotinhas pensando que podiam mudar o mundo, ele zombou. A sombra oferece ordem. Vocês trazem caos. Me dê a pedra. Eles nos cercaram no pátio central da cidade, onde um cristal enorme pulsava com uma energia fraca. Era ali que a pedra precisava ir. Estávamos desarmados, e por um momento o velho sentimento de inutilidade me atingiu. Nós éramos apenas 2 sem importância. Mas então eu olhei para Maya, que estava de pé, firme, aterrorizada, mas resoluta. E eu sabia que não éramos mais aquelas garotas.
Você está errado, eu disse, a minha voz surpreendentemente firme. Nós não estamos trazendo caos. Nós estamos trazendo esperança. Enquanto distraía os Maia, usando uma trapaça que tínhamos aprendido em um filme de ação bobo, usou seu espelho compacto para refletir um feixe de luz das plantas acesas da cidade, cegando um dos homens por um momento. Foi a nossa chance. Eu peguei um pedaço de cristal solto do chão e o lancei contra uma lanterna suspensa, causando uma chuva de faíscas que fez os outros recuarem. Maia correu para o cristal central. O homem vazio principal pulou para ela, mas eu o derrubei, usando toda a minha força. Vamos! Eu berrei. Maia alcançou o altar e bateu o coração de pedra no seu núcleo justo quando o eclipse começou, lançando a luz do mundo acima em crepúsculo. Uma onda de luz pura e dourada explodiu do cristal, se espalhando pela cidade e subindo para a superfície. Os homens vazios gritaram enquanto a luz os atingiu, dissolvendo-os em nada mais do que pó e sombras. A luz me envolveu, quente e poderosa, e senti uma sensação de paz que nunca havia conhecido. A sombra silenciosa foi quebrada. Quando finalmente encontramos o nosso caminho de volta à superfície, o mundo estava o mesmo. O sol estava brilhando, as pessoas estavam fazendo suas atividades diárias, completamente alheias ao fato de que a sua existência toda estava pendurada por um fio. Ninguém nos deu uma festa. Não houve manchetes. Para todos os outros, nós ainda éramos apenas Chloe e Maia. Mas enquanto caminhávamos para casa, algo se sentiu diferente. Olhamos um para o outro e não vimos mais duas garotas invisíveis. Eu vi uma heroína que enfrentou seus medos mais profundos em uma caverna escura. Ela viu uma amiga que derrubou um monstro por ela. Nós não precisávamos que o mundo nos visse. Nós nos vimos. E finalmente nos vimos a nós mesmos. Nossa importância não era sobre ser notados. Era sobre aparecer quando importava. Nós éramos as garotas que salvaram o mundo, e isso era um segredo que valia a pena guardar.